Bem, pessoal, eu vou fazer um videozinho aqui para deixar registrado, já que eu senti de bom grado fazer essa reflexão. Então, assim, eu terminei esse livro aqui, né? A Iniciação à Teoria do Imaginário, de Gilbert Durand e da Rocha Pita, né? E eu vou trazer só um diálogozinho sobre o que eu penso sobre o Natal em si, né? O que eu posso extrair do meu pensamento imaginário do Natal, né? Para iniciar, vou trazer um conceito bem rapidinho do que seria o imaginário, né? O ser humano, ele dialoga a sua vida através de dois fatores, segundo Gilbert Durand, né? O que seria, né? Primeiramente seria o medo da morte, né? O ser humano em si, ele procura achar respostas, né? E significações para aquilo que ele ainda, para ele é inevitável, né? E que ele não conseguiu ultrapassar isso de forma que a gente pode trazer objetiva, né? Não se tem uma perspectiva sobre a morte a não ser por questões metafísicas, né? Então o ser humano, o medo que ele tem sobre a morte o dá fluxos para que ele possa achar essas respostas, né? Além disso, seria o, o tempo, né? Porque o passar do tempo, ele traz uma significação também como algo que o ser humano não consegue ter em posse das suas mãos, no sentido de movimentá-lo, né? Como também, a partir do decorrer do tempo, se dá a certeza que está chegando daquilo que é inevitável, né? Que é a morte, né? Então, o ser humano, ele tem esse fluxo, esse pensamento, esse seu movimento através desses dois principais fatores, né? Então, aquilo que o ser humano tenta imaginar está dentro dessa perspectiva, né? E o pensamento de Durand se dá muito através dos fatores assim que ele estudou muito psicológico, psicanalítico. Ele vem trazendo uma estrutura muito grande, né? Filosófico também, lógico. E vai resultar até através da estrutura que ele entende como imaginário, né? Ele foi muito. As pessoas que influenciaram ele foi o Jung, né? O Carl Jung e o Bachelard, né? O Gaston Bachelard. Então, assim, ele começa a querer compreender como as estruturas do imaginário se comporta dentro dessas evidências que eu citei, que o ser humano propõe para a sua vida, né? Então, primeiramente, ele diz que esse fluxo, essa dimensão do inconsciente, ela tem uma relação dentro uma estrutura de símbolos e de significações em que o consciente ele tenta se desenvolver para isso, né? E criando sobre isso tem algumas dinâmicas que ele chama de shame, né? Que é a dinâmica postural, a digestiva e a copulativa, né? Que vão resultar em alguns arquétipos que são significações daquilo que ele começa a estratificar em relação a essa multiplicidade, até chegar em símbolos que são conceitos, né, que possam trazer significados que possam estar além da imagem, né? Não só na tela, no desenho em si, mas ele tem várias significações além, por trás do que a gente somente vê, né? Até chegar no que ele chama que assim, todas essas estruturas podem ser dialogadas dentro dos mitos, né? Os mitos em si não quer dizer mentiras, né? Quando a gente estuda a mitologia em si, não é só no sentido de ser uma carga narrativa de algo que não possa existir, né? Mas daquilo que está dentro do nosso inconsciente, né? Daquilo que está dentro daquilo que a gente percebe como mundo, né? Então, assim, isso como reflete dentro das literaturas, né? Então ele começou a pesquisar as literaturas e trazer duas dinâmicas, né? Que eu não vou conceitualizar, porque para não se tornar tão evidente, né? Mas é a mitocrítica, a mita-análise, que aí vai procurar estruturar essas dimensões múltiplas para que possa
haver alguma estratificação no sentido de significado, né? Então, isso daí reflete o nosso ser, né? Tudo aquilo que a gente exerce, a cultura, o movimento do ser humano em si, está baseado toda nessa estrutura, né? O significado de todo esse campo de imaginário se dá no que a gente é hoje, do que a gente evidencia, né? Então, assim, cada um tem a sua absorção simbólica daquilo que é universal, e aí vai gerando as culturas, as tradições, os mitos, né? Tanto que a gente vê tanta mitologia nórdica, grega, asiática, mas uma coisa importante que ele dialoga sobre isso é que todas elas se baseiam em algumas estruturas universais, né? Algumas estruturas que estão evidentes para todo esse campo, né? É como se fosse, simplificando para vocês, existe uma fonte, uma bacia semântica ao qual a humanidade vem e degusta sobre ela e vai descendo, né, sobre esse campo, a resultar nas literaturas, nos mitos, nas tradições, nas culturas, enfim. E qual é a relação que eu faço com o Natal, né? Hoje é Natal, então assim, qual é a relação que eu possa trazer do imaginário em relação ao Natal, né? Então, primeiramente, o Natal é um significado de vida, né? De nascimento, né? De resposta. Eu trago mais assim, nasceu aquilo que veio trazer a resposta para o que a gente tanto teme, né? Que é o que eu falei inicialmente, a morte e o tempo, né? Então nasce o provedor, a figura transcendental que possa trazer respostas para aquilo que a gente não compreende ainda de forma evidente, né? Então, eu vejo muito ele fala muito sobre a questão da antítese, né? Daquilo que pode significar de uma forma, mas também de outra, né? Então, o nascimento de Cristo traz também um significado de morte. Por quê? Ao nascer de Cristo é a resposta para aquilo que a gente mais teme, para a morte, né? Cristo veio para salvar, né? Para trazer a resposta para esses movimentos que a gente tanto semeia e achar a resposta, né? Por exemplo, o sentido teológico cristão diz que, pelo menos reformador, né? Que a humanidade em si ela está totalmente debaixo do pecado, né? O nascer da pessoa já nasce em pecado, né? Então, somente o nascimento da figura de Cristo é uma resposta que a gente tem para a nossa morte, né? Porque nascer em pecado vai ser um resultado de que a morte em si vai trazer consequências não positivas, né? Então, esse nascer e ao mesmo tempo o nascer de Cristo é ao mesmo tempo uma resposta para o morrer da humanidade. Então, veja como o imaginário ele tem essa dinâmica, essa estrutura que o imaginário propõe, ela está dentro do que ele dialoga sobre as estruturas, né? O que a gente tende a pensar, né? Então, assim, Cristo, inicialmente, né, que é o foco principal do Natal, é a resposta para aquilo que a gente mais teme, né? Então, o diálogo da humanidade é isso, né? Realmente está dentro dessas perspectivas, né? Por outro lado, a manjedoura em si, aquilo que a gente vê no Natal, né? O presépio, toda aquela significação artística e estética, tem muitos significados, né? Então, os Shames, ele fala a questão, como eu falei, da ascensão, do levantar, do sentido de digestão, né? Que a gente tende a colocar para dentro, que a gente, não no sentido só fisiológico e anatômico da coisa, né? Na anatomia, quer dizer. Então, assim, é aquilo que a gente traz para dentro, né? Aquilo que a gente encaixa, né? E que a gente encaixa, né? Então, tem o sentido de postura, né? Os Shames são 3, né? Postura, de digestão e o copulativo, né? A questão do ciclo, da mística da coisa, né? E ele vai trazer que existem 2 regimes, né? Os diurnos, onde se apresentam
vários desses shames, né, que resultam em arquétipos, né, que são a mãe em si. A mãe é um arquétipo de uma postura, de um sentido de ascensão, né, daquilo que pode promover algumas coisas, né. A mãe também traz o sentido de encaixe, né, daquilo que ela traz para dentro, que ela abraça o filho em si, ela traz esse prazer. Tanto que assim, a gente, alguns da psicologia, da psicanálise, fala que eu não sou nenhum desses dois, né? Só estudo mesmo. Dizem que o lugar mais prazeroso, o primeiro trauma do ser humano é o nascimento, né? Porque ele está no lugar perfeito para a sua existência e de repente vem aquela luz de fora, trazendo ele para fora, onde tem o choro, né? Aquilo que vai tirar ele do comodismo, né? Daquilo que está encaixado, né? Enfim, é uma teoria muito boa, trazendo assim, não vou me alargar em relação a isso, porque o sentido é o Natal, né? Mas se a gente trazer essa questão da manjedoura em si, tem esse sentido de encaixe, esse sentido da mãe em si, né? A Maria, a mãe, aquela que protege, né? É aquela pessoa que está acomodando, trazendo sentido já da nossa vivência, né? A mãe é aquela pessoa que está sempre presente, né? Está sempre abraçando, né? Então, não só a figura em si, como a imagem, mas esses movimentos que a cultura, que a humanidade traz, está dentro desses sentidos universais, né? É isso que ele propõe, assim, que a gente tenta compreender, né? Porque muito do que a gente faz, do que a gente traz como resposta, está dentro dessa nossa estrutura, né? Está dentro desse imaginário, né? Então são muitas coisas. Tem a estrela, né? Para a gente ver uma estrela, a gente tem que levantar a cabeça. Então existe esse sentido de ascensão, né? De levantar, da postura, né? Dessa vitória sobre a gravidade em si, né? Então tudo isso está dentro do nosso campo de imaginário, né? Então são vários símbolos que a manjedoura e o presépio traz, né? Como resposta para o nosso imaginário, e eu indico a vocês compreender isso, né? Porque por outro lado a gente foi muito rechaçado e até evitado da gente ter o nosso diálogo em relação a isso, né? Então, até o meu propósito de fazer esse vídeo é uma forma da gente tentar desconstruir, porque a partir do momento que eu dialogo para vocês esse vídeo, né, que eu vou deixar ele salvo, eu dialogo para vocês o que é o imaginário, a gente tende a entendê-lo e a pesquisar e a compreender, né? Porque muitas vezes a gente chega, vê uma tela, vê uma situação, vai para um teatro, vai assistir um filme, então a gente começa a ver as respostas das estéticas que há, né? E até próprio das atitudes humanas dentro de uma função imagética, né? Dentro daquilo que está no nosso imaginário, né? Então o Natal também é isso, né? Tem muitas funções de imaginário, né? Mas primordialmente, para não deixar esse vídeo longo, é compreender esse caráter de resposta que é o Natal, né? O nascimento daquele que vem trazer a resposta das mais angústias que o ser humano pode ter, que é a morte e o passar do tempo. Porque o passar do tempo nos angustia, porque vai chegando naquilo que é inevitável, né? Sobre a morte. Então Cristo é uma resposta, né? Diante de várias teologias que existem, né? Aí fica para quem acredita na sua ou tem a sua crença, né? Mas para a teologia cristã, Cristo é o vencimento da morte, é aquele que veio para trazer vida e vida em abundância. Então, eu venho trazer essa análise pequena, simples, né, do que é o Natal e quais são os conceitos que o imaginário propõe, né? Então, eu vi que entrou duas pessoas, né, Ney Mendes e Anderson, né? Mas eu vou deixar salvo esse pequeno vídeo para a gente, mais como um incentivo, né, para a gente compreender também um pouquinho do que é o imaginário, né? Então, para deixar mais uma vez como proposta, né, e provocação para que vocês possam pesquisar esse livro aqui, né? Introdução
a teoria do imaginário de Gilberto Durán, né? Quem escreve ele é Daniel Perim Rocha Pita. Mas eu digo que o Durán, eu li primeiro o Durán, né? Mas se eu tivesse lido esse livro antes, eu acho que eu compreenderia um pouco melhor o que o Durán tem a trazer para nós, né? Tanto que eu acredito que eu vou ler novamente, porque vai ser uma leitura com outra perspectiva, né? Porque eu brinco muito, né? O livro, as estruturas antropológicas do imaginário de Durán é praticamente uma bíblia, né? Então, assim, muita coisa a gente tem que reler para dialogar novamente, né? Que também é uma teoria que requer um pouco de dedicação, né? Então é isso, pessoal. Eu fiz mais a live aqui para deixar esse vídeo salvo, né? E é a minha resposta que eu tenho perante o que a gente pode compreender como imaginário, né? Então eu deixo aqui meu agradecimento para aqueles que participou, né? E comentem o que vocês acham, quais as suas perspectivas que vocês têm em relação a esse pensamento, porque o fluxo é onde a gente chega numa possível síntese. Eu agradeço a todos.